Então, turma, dando continuidade à isomeria, vamos falar agora da estereoisomeria configuracional geométrica cis-trans e EZ, certo? Então, é a isomeria configuracional geométrica cis-trans e EZ. Então, isômeros geométricos ou configuracionais cis-trans são compostos que apresentam a mesma conectividade de átomos, ou seja, quando eu digo que eles apresentam a mesma conectividade de átomos, é porque eles apresentam o mesmo arranjo sequencial de átomos, tá? Eles possuem o mesmo arranjo sequencial de átomos, mas diferem um do outro na configuração ou no arranjo geométrico espacial da dupla ligação. Então, eles apresentam o mesmo arranjo sequencial de átomos, mas diferem no arranjo espacial da dupla ligação. Como assim? Vamos ver já um exemplo. Vamos ver já os exemplos. Mas vamos olhar para essa observação 1. A observação diz o seguinte: esse tipo de isomeria ocorre em compostos que não apresentam rotação de ligação entre carbonos. Vocês lembram que na sala de aula eu falei que a ligação sigma, quando eu tenho carbono ligado com uma ligação simples com outro carbono, uma ligação simples com outro carbono, essa ligação simples é uma ligação sigma, e a ligação sigma ela pode rotacionar. Certo? Certo? Então, é diferente de uma ligação dupla. A ligação dupla ela não pode rotacionar. Por quê? Porque uma ligação dupla ela é composta de uma ligação sigma e uma ligação pi. E ela não pode rotacionar porque a ligação pi, ela é paralela. Isso impede com que ela rotacione essa ligação. O fato de a ligação pi ser paralela, ela impede essa rotação. Então, a ligação dupla, que tem uma ligação sigma e outra pi, eu não posso rotacionar. É diferente de uma ligação simples, que é composta apenas de uma ligação sigma e pode ser rotacionada. Ou seja, esse tipo de isomeria ocorre em compostos que não apresentam rotação de ligação entre carbonos, ou seja, não ocorre em carbonos que entre eles tem ligação simples, tá? Portanto, acontecem em alcenos, ou seja, acontecem em carbonos que entre eles tem uma ligação dupla, acontecem em alcenos, e em cadeias cíclicas. Cadeias cíclicas, elas também são rígidas. Quando eu tenho uma cadeia desse tipo, que é cíclica, certo? Uma cadeia desse tipo aqui, ó, ela é rígida, então também não posso rotacionar essa cadeia, também ela não é. Essas ligações sigmas aqui, olha só, a ligação sigma numa cadeia fechada, formando uma cadeia fechada, ela também é rígida, ela também não pode ser rotacionada. Beleza? A ligação sigma numa cadeia fechada, que forma uma cadeia fechada, também não pode ser rotacionada, ela é rígida. Portanto, esse tipo de isomeria, que é a geométrica, ela ocorre em alcenos e em cadeias fechadas, né? Tá bom? Que apresentam substituintes em carbonos diferentes. Então, ocorre em alcenos, em cadeias fechadas, que apresentam substituintes em carbonos diferentes. Vamos ver que substituintes são esses, em carbonos diferentes. Então, um exemplo genérico. Observe o alceno de fórmula molecular CAB dupla CAB. Tá? Observe o alceno de fórmula molecular CAB dupla CAB. A sua fórmula estrutural detalhada apresenta duas possíveis representações. Observe, minha gente, que eu posso, esse CAB dupla CAB, eu posso ter C dupla C com um A aqui em cima e esse outro A aqui em cima, e os Bs, um B aqui embaixo e outro B embaixo. Ou eu posso ter um C dupla C com um A em cima e outro A embaixo, e esse B em cima e o outro B embaixo. Observe que A é diferente de B, são átomos diferentes.
e representam átomos qualquer. A é diferente de B e representa átomos qualquer. Se essa estrutura eu passo um plano de simetria, eu passo uma reta aqui, ó, nos carbonos, tá? Se compostos iguais estão no mesmo plano, certo? Se os compostos iguais estão no mesmo plano, essa cadeia carbônica ela é cis. Ela é cis, tá? Então, esse lado aqui ela é cis porque eu vou ter os A's em cima e os B's embaixo. Então, ela é cis. Beleza? É diferente dessa outra cadeia carbônica, entre eu vou ter um B em cima e um B embaixo. Quando eu passo um plano de simetria aqui, ó, quando eu passo um plano de simetria, eu vou ter um B em cima e um B embaixo. Um A aqui também em cima e um A embaixo. Ou seja, eles estão opostos, né? Em planos opostos, simetria opostas. Então, esse daqui é trans. Certo? Então, observe, ó. Observe o quê? Que eles vão acontecer em alcenos. Esse exemplo aqui é para alcenos, tá? E em cadeias cíclicas que apresentam substituintes em carbonos diferentes. Substituintes em carbonos diferentes. Tá aqui os substituintes, ó. Os substituintes A e B representam os substituintes em carbono diferente. Então, passei um plano de simetria. Tá? Passei um plano de simetria. Se átomos iguais estão no mesmo plano, se átomos iguais estão no mesmo plano, é cis. Se átomos diferentes estão no mesmo plano, é trans. Em outra forma, né, em outras palavras, olha a observação 2. Cis, substituintes em um mesmo lado do plano. No cis eu vou ter substituintes em um mesmo lado do plano. No trans eu vou ter substituintes em lados opostos do plano. Então, olha o exemplo do 2-buteno. Olha o exemplo do 2-buteno. Se eu passo o plano de simetria aqui, aí eu vou ter CH3 e CH3 no mesmo plano, H e H no mesmo plano. Portanto, esse vai ser o cis-2-buteno. É o cis-2-buteno. Beleza? Agora, esse outro, ó, se eu passo um plano de simetria, aí eu vou ter H e CH3 no plano, CH3 e H no outro plano. Ou seja, eu tenho átomos diferentes no mesmo plano. Portanto, esse vai ser o trans-2-buteno. Certo? Então, um é cis-2-buteno e o outro é o trans-2-buteno. Beleza? Lembrando, cis substituintes no mesmo lado do plano e trans substituintes em lados opostos do plano. Beleza? Então, certo? Então, bem tranquilo. Agora, observe a observação 3. Estereoisômero cis-trans, estereoisomeria cis-trans não é possível quando um dos carbonos ligados à dupla ligação apresenta substituintes iguais, certo? Estereoisomeria cis-trans não é possível quando um dos carbonos ligados à dupla ligação apresenta substituintes iguais. Por exemplo, não ocorre isomeria geométrica no 1-cloroeteno e no 1,1 de cloroeteno. Olha o 1-cloroeteno. Por que que nesse daqui, que é 1-cloroeteno, não ocorre isomeria cis-trans? Porque quando eu passo a linha de simetria, olha só, nesse carbono da direita eu vou ter substituintes iguais. Portanto, não ocorre isomeria cis-trans no 1-cloroeteno. Por quê? Porque no átomo de carbono da direita eu vou ter substituintes
iguais. Tá? Substituintes iguais. Apesar no da esquerda eu ter substituintes diferentes, mas no da direita os substituintes são iguais. Então, não ocorre isomeria geométrica cis-trans. No 1,1 de cloroeteno também não ocorre isomeria cis-trans. Não ocorre. Por quê? Porque eu vou ter, no átomo de carbono da esquerda eu tenho cloro e cloro, ou seja, substituintes iguais. E no átomo de carbono da direita eu tenho hidrogênio e hidrogênio, ou seja, substituintes também iguais. Ou seja, não ocorre isomeria geométrica cis-trans nesse caso, beleza? Então, repetindo, estereoisomeria cis-trans não é possível quando um dos carbonos ligados à dupla ligação apresenta substituintes iguais. Não ocorre. Então, como é o caso desse daqui, eu tenho pelo menos um átomo de carbono com substituintes iguais, não ocorre cis-trans. Beleza? Então, passando. Agora, minha gente, é isomeria cis-trans em cadeia fechada. Observe o exemplo para a cadeia cíclica do 1,3 dibromociclopentano. Nesse caso, quando eu passo o plano de simetria, e nesse carbonozinho bem aqui, minha gente, eu tenho um hidrogênio e o bromo, tá? Substituintes diferentes no mesmo átomo de carbono. Nesse carbono da esquerda, eu também tenho um hidrogênio e um átomo de bromo. Substituintes diferentes ao mesmo átomo de carbono. Então, ocorre cis-trans. Se ocorre cis-trans, ele é cis ou é trans? Ele é cis. Por que é cis? Porque no mesmo plano eu tenho átomos iguais. Átomos iguais no mesmo plano. Então, esse vai ser o cis 1,3 dibromociclopentano. Cis 1,3 dibromociclopentano. Agora, olha esse outro exemplo. Passei o plano de simetria. Nesse carbonozinho eu tenho átomos diferentes, um hidrogênio e um bromo. Nesse outro carbono, átomos diferentes, um bromo e um hidrogênio. Portanto, ocorre cis-trans. Ele é cis ou é trans? É trans. Por quê? Porque quando eu passo o plano de simetria, os átomos são diferentes no mesmo plano. Em cima é bromo e hidrogênio, são diferentes. E embaixo é hidrogênio e bromo, são diferentes. Portanto, esse é o trans. 1,3 dibromociclopentano. Agora observe, minha gente, esse exemplo aqui. Nesse exemplo aqui não ocorre cis-trans. Por que não ocorre cis-trans? Porque quando esse átomozinho de carbono apresentam substituintes iguais, BR-BR, então já não pode. Porque o substituinte é igual no mesmo átomo de carbono, não ocorre cis-trans. Nesse outro carbono aqui, hidrogênio e hidrogênio, também não ocorre cis-trans, beleza? Então, tá? Nessa cadeia fechada não ocorre. Então, da mesma forma, olha essa observação. Estereoisomeria cis-trans em cicloalcanos não é possível quando um mesmo carbono da cadeia fechada apresenta substituintes iguais. Por exemplo, não ocorre isomeria geométrica no 1,1 de clorociclopentano. Não ocorre, porque substituintes iguais para o mesmo átomo de carbono. Tá? Observação número 5. Compostos cis-trans são substâncias com configurações diferentes que apresentam propriedades físicas diferentes, sendo impossível converter um isômero no outro sem que se tenha que quebrar uma ligação química. Essa observação, minha gente, é extremamente importante. É extremamente importante porque ele está dizendo que eu não posso converter um isômero no outro sem que eu quebre as ligações químicas. Por quê? Porque eu já falei que essas ligações, para ocorrer cis-trans, essas ligações a dupla e a cíclica, elas não rotacionam. Se não rotacionam, eu tenho que quebrar para rotacionar. Então, olhe, por exemplo, esse exemplo do cis2-buteno.
Para eu transformar o cis-2-buteno em trans-2-buteno, eu preciso fornecer energia a essa ligação dupla, porque eu preciso primeiro quebrar essa ligação dupla. Primeiro eu preciso quebrar essa ligação dupla, para depois que eu quebrar, eu rotacionar a estrutura, e depois que eu rotacionar a estrutura, eu formo a ligação dupla novamente. Aí eu converto o cis no trans. E vice-versa. Para eu poder transformar um trans no cis, eu preciso quebrar essa ligação dupla, rotacionar um lado da molécula, formar novamente essa ligação dupla e eu formar cis. Então, primeiro eu tenho que quebrar para rotacionar, beleza? Então, o PS5, a observação 5 diz que compostos trans são substâncias com configurações diferentes que apresentam propriedades físicas diferentes, sendo impossível converter um isômero no outro sem que se tenha que quebrar uma ligação química. Beleza? Certo. Opa. Então, minha gente, olhe. Observe que para eu ter cis-trans, isomeria cis-trans, vamos olhar lá para aquele alceno, esse daqui. Observe que eu vou ter, os átomos de carbono, olha só, eu tenho substituintes iguais nos carbonos da dupla ligação, que são diferentes, beleza? Ou seja, esse substituinte é igual a esse, e esse substituinte é igual a esse, certo? Como eles estão em lados mesmo lado do plano, quando eles estão no mesmo lado do plano, é cis. Observe esse outro composto. Eu vou ter esse substituinte é igual a esse, e esse substituinte é igual a esse. Como eles estão em lados, né? Quando eu passo o plano, como substituintes são diferentes no mesmo plano, tem substituintes diferentes, ele é trans. Beleza. Mas, aí a mesma forma, né, para a cadeia cíclica. Esse substituinte desse carbono é igual a esse, e esse substituinte desse carbono é igual a esse. No caso aqui é cis. Esse substituinte desse carbono é igual a esse, e esse substituinte desse carbono é igual a esse, nesse caso é trans. O que eu não posso ter é substituintes iguais no mesmo carbono. Por exemplo, nesse mesmo carbono, substituintes iguais. Isso eu não posso. Né? Ou, na mesma forma, substituintes iguais no mesmo carbono, isso eu não posso, para ser cis-trans. Agora, minha gente, e quando eu tenho todos os substituintes diferentes? Como é que vai ser essa isomeria geométrica? Bom, quando eu tenho todos os substituintes diferentes, foi criado uma notação, certo? Quando eu tenho todos os substituintes diferentes, foi criada uma notação, tá? E esse é um sistema notacional chamado de EZ. Então, minha gente, esse sistema notacional EZ, que é essa isomeria configuracional EZ, é utilizado quando todos os substituintes dos carbonos são diferentes. Todos os substituintes aqui são diferentes. Quando todos são diferentes, aí a gente vai aplicar quem? A gente vai aplicar o sistema notacional EZ. O sistema notacional EZ é um sistema baseado no critério de número atômico para compostos que apresentam todos os substituintes ligados aos carbonos da dupla ligação diferentes. Então, quando todos os substituintes ligados ao carbono da dupla ligação são diferentes, a gente usa o sistema notacional EZ, que é um sistema baseado no número atômico dos substituintes. Tá? O sistema notacional EZ é um sistema baseado no número atômico dos substituintes. Como é que funciona? Configuração Z. Certo? Na configuração Z, os átomos com maior número atômico encontram-se em um mesmo lado da dupla. Z vem dessa palavra
alemã que significa juntos, juntos. Ou seja, na configuração Z, os átomos com maior número atômico encontram-se em o mesmo lado da dupla ligação. Na configuração E, átomos com maior número atômico encontram-se em lados opostos da dupla ligação. E vem dessa palavra alemã que significa opostos. Então, na configuração E, certo? Eu vou ter os átomos com maior número atômico em lados opostos da dupla. Então, observe essa estrutura aqui como exemplo. Tá? Eu vou ter C dupla C. No carbono da esquerda ele está ligado a um cloro, a um flúor. No carbono da direita um bromo e um hidrogênio. Ou seja, todos os substituintes são diferentes. Se todos os substituintes são diferentes, eu vou aplicar a configuracional EZ. Beleza? Aí eu comparo no lado direito. Eu passo o plano de simetria, eu passo esse plano, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Eu passo o plano. No carbono da direita, eu vou ter em cima bromo, que apresenta número atômico maior do que o hidrogênio. Lembrando, tá aqui os números atômicos aqui embaixo, ó. O bromo apresenta número atômico 35 e o hidrogênio 1. Então, em cima, eu vou ter o maior número atômico. No lado esquerdo, eu vou ter cloro e flúor. O cloro possui número atômico maior do que o flúor. O cloro é 17 e o flúor é 9. O cloro é 17 e o flúor é 9. Então, em cima tem o maior número atômico. Observe que os átomos que possuem maior número atômico estão em cima, no mesmo lado. E os átomos que possuem menor número atômico estão embaixo. Então, essa configuração é a configuração Z. Essa configuração é a configuração Z. Z, lembrando, é mesmo lado, significa juntos. Tá bom? Agora, observe essa estrutura de baixo. Então, observe essa estrutura aqui de baixo. Se eu passo um plano de simetria, eu vou ter bromo em cima e hidrogênio embaixo, ou seja, bromo tem maior número atômico em cima e hidrogênio com menor número atômico embaixo, no lado direito. No lado esquerdo eu vou ter flúor em cima com menor número atômico e cloro embaixo com menor número atômico. Observe que em cima eu tenho menor com maior. E embaixo eu vou ter maior com menor. Então, como eu tenho átomos, certo? Então, como os átomos com menor número atômico maior encontram-se em lados opostos, assim como os átomos com menor número atômico encontram-se em lados opostos, eu vou ter configuração E. Tá? Então, nessa estrutura eu vou ter configuração E, porque os átomos com maior número atômico estão em lados opostos. Ou os átomos com menor número atômico estão em lados opostos. Então, a configuração é. Então, certo, pessoal? Então, é isso. Então, lembrando, o sistema notacional EZ é utilizado quando todos os substituintes são diferentes, como nesses dois casos. Se eu passar o plano de simetria, os maiores números atômicos estiverem no mesmo lado, certo? No mesmo lado. E os menores número atômico também no mesmo lado é a configuração Z. Se eu passo o plano de simetria e os maiores número atômico estão em lados opostos e os menores número atômico também estão em lados opostos, então é configuração E. Beleza? PS2. Essa mesma regra vale para os ciclanos. Ou seja, então, olha o exemplo desse ciclano. Esse carbono aqui possui um cloro, um bromo e um cloro. Esse outro carbono aqui é um flúor e um hidrogênio. Todos os substituintes são diferentes. Se todos os substituintes são diferentes, então ele vai ser a configuracional EZ. Só que esse composto que é configuracional EZ, ele é E ou é Z? Observe que quando eu passo o plano de simetria, certo? Eu vou ter
o maior desse lado, o maior estão no mesmo lado e os menores também estão no mesmo lado. Então, esse caso vai ser a configuração Z, tá? Porque quando eu passo o plano de simetria maior, os maiores vão estar do mesmo lado e os menores também, certo? Então, a configuração é Z. Então, todas essas regras também valem para os ciclanos, beleza? Então, minha gente, é isso. Tá? Isso é o que eu tenho para mostrar para vocês sobre isomeria, sobre estereoisomeria configuracional geométrica cis-trans e EZ. Próxima aula, tá? Próximo vídeo nós vamos falar de estereoisomeria configuracional óptica. Tá? Próxima aula nós vamos falar de estereoisomeria configuracional óptica. Beleza? Então, valeu!